textos literários em geografia são fontes importantes de informação, são também fontes de conhecimento, são fontes de exemplos de bons textos a serem lidos pelos alunos. Mas como fazer para trabalhar a literatura quando a gente tem um universo tão grande, um repertório tão imenso de autores, né? Geralmente o professor acaba fazendo opções por textos que são considerados clássicos da literatura. Então é muito importante a parceria com o professor de língua portuguesa para essa escolha. É muito importante a escolha adequada à faixa etária, então procurar ter uma noção melhor de qual é o repertório que a turma já tem, qual é o interesse que o aluno já demonstra e qual a sua habilidade já de trabalhar com esses textos. E muitas vezes isso não é desenvolvido na geografia, isso é desenvolvido em língua portuguesa, daí a importância dessa parceria. Um outro aspecto importante para o professor de geografia, que não é o especialista, né, em textos literários, é que ele saiba definir quais são os seus objetivos em geografia para trabalhar esses textos. Muitas fontes, né, a gente diz que a literatura, o texto literário é uma fonte para a geografia, mas fonte do quê? Fonte muitas vezes de informações sobre leituras de paisagens, fonte muitas vezes sobre não só as paisagens, mas o modo de viver das pessoas. Muitos textos literários contam como nós brasileiros vivemos, como nós brasileiros interpretamos o mundo. E não só literatura nacional, porque também eu posso trabalhar com textos literários de fontes estrangeiras, escolhendo autores que vão me dar noções e me aproximar de outros contextos, né? Para fazer isso, é muito importante o professor de geografia, ele procurar repertoriar-se, né, em primeiro lugar, ele também ser um leitor de textos literários, e num segundo momento, né, pensar em que estratégias ele vai usar. E as estratégias de trabalho são semelhantes às estratégias utilizadas pelos professores de língua portuguesa, né? Saber inicialmente um pouco do autor que eu estou lendo, uma biografia, é importante que os alunos se aproximem dessa biografia, saber quem são esses sujeitos que escrevem, né? Que tinham o que viviam, em que época viviam, o que pensavam e quais seriam as suas inquietações, né? Então é muito importante também essa flexibilidade, o professor saber que ao apresentar uma biografia de um autor, ao apresentar um texto ao aluno, não é para o aluno fazer exatamente a leitura que o autor do texto desejava, e sim a leitura que o aluno é capaz de fazer. Assim, a descoberta que o aluno pode fazer através daquele texto. Então, muitas vezes, escolarizar o texto demais, às vezes não é apropriado em textos literários, mas às vezes apontar algumas questões para poder conhecer como que os alunos estão se aproximando destas fontes, né? Existem muitos autores, um repertório literário é imenso, e o trabalho com esses tipos de linguagens e esses tipos de produções, né, humanas são muito interessantes, porque os alunos podem, além de aprender mais geografia, também gostar de ler, né? Também descobrir que não só todas as tecnologias contemporâneas nos fazem sentir prazer, nos fazem pensar, refletir, mas também os bons textos, as ideias de outras épocas, as intenções de outras épocas, as leituras que são feitas do presente para o passado, do passado para o futuro, porque também tem leitura de ficção. São formas, né, de nos aproximarmos de nós mesmos, de refletirmos sobre o mundo, de pensar o que a gente vive e, portanto, fazer geografia.